Boa tarde, alunos. Vamos começar mais uma aula de ciências e na aula de hoje vamos falar sobre a fisiologia materna durante a gravidez. Vamos falar agora das alterações que ocorrem no sistema reprodutor feminino interno. Vamos começar falando sobre o útero. O útero é o local onde ocorre a nidação e é o local onde o feto e a placenta irá se desenvolver. Por isso é necessário que ele aumente de tamanho durante toda a gestação. Para que isso ocorra durante a gravidez, ocorre um estiramento e uma acentuada hipertrofia das células musculares existentes. Ocorre também o aumento do tecido fibroso, do tecido elástico e dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos, que é para aumentar a vascularização para a chegada de nutrientes para o desenvolvimento do embrião. O colo uterino, ele se apresenta amolecido e normalmente ele tem a sua vascularização aumentada, o que faz com que ele fique edemaciado, que é inchado, e ocorra uma hipertrofia e hiperplasia das glândulas cervicais. Isso quer dizer que as glândulas cervicais elas vão aumentar de tamanho e também aumentar de quantidade. No primeiro trimestre, o útero ele fica na linha pélvica. Então, ele ainda não é considerado um órgão abdominal, ele ainda é um órgão pélvico. No segundo trimestre, o útero ele fica perto da linha umbilical, então ele fica perto da cicatriz umbilical. E já no terceiro trimestre, o útero ele sobe 4 a 5 dedos acima da cicatriz umbilical. Só que durante as últimas semanas gestacionais, quando a criança ela já fica em posição cefálica, que é com a cabecinha virada para baixo, o útero ele tende a cair um pouco. Então, ele vai ser referido um pouco mais abaixo do que ele estava. E, normalmente, a mulher ela consegue observar que a barriga ela desceu um pouco. Já durante a gestação, os ovários eles cessam a ovulação e, normalmente, eles param a maturação dos folículos, porque ela vai ficar suspensa durante todo o período gestacional. Um corpo lúteo funciona produzindo principalmente progesterona. Então, o corpo lúteo que é produzido temporariamente após a ovulação, ele vai permanecer ativo durante todo o período gestacional, produzindo progesterona. Apesar que a progesterona ela também vai ser produzida pela placenta. Então, antes do período gestacional, o corpo lúteo ele é produzido pelos ovários e ele é responsável pela produção de progesterona, que mantém o útero vascularizado para que ocorra a nidação. Após a gestação, durante o período gestacional, o corpo lúteo ele continua produzindo progesterona. Entretanto, a progesterona ela também vai ser produzida pela placenta, já que ela vai fazer com que aquela camada densa do útero ela se mantenha durante todo o período gestacional. A vagina ela se encontra mais vascularizada, hiperemiada e normalmente o tecido conjuntivo ele se torna mais amolecido. Por causa desse aumento da vascularização, normalmente as mulheres notam que a região da vulva ela fica mais avermelhada e um pouco mais inchada. E normalmente essa área ela também fica mais sensível a estímulos. Durante o período gestacional também ocorrem alterações na parede abdominal, que vão desde o surgimento de estrias até o aparecimento da linha nigra, que é uma linha escura que pode aparecer na barriga de mulheres grávidas devido ao aumento do abdômen. A linha nigra ela pode ser observada apenas na parte inferior do umbigo ou em toda a região abdominal, e não é necessário tratamento, já que desaparecem naturalmente após o parto devido à regulação dos níveis hormonais. No entanto, para acelerar o desaparecimento, a mulher pode fazer esfoliação no local para estimular a renovação das células. A linha negra normalmente ela aparece entre a 12ª e a 14ª semana de gestação, como consequência das alterações hormonais típicas da gravidez, principalmente relacionada com os altos níveis de estrógenos circulantes. Durante a gestação, a mulher ela também pode ter o aumento do tamanho das mamas e a sensação dolorosa e o formigamento ocorre nas primeiras semanas de gestação.
Normalmente essa sensação de formigamento faz com que as mulheres elas cocem essa região, o que pode facilitar o surgimento de estrias. Por isso é necessário que durante todo o período gestacional a mulher ela hidrate bastante essa área, que evita assim o formigamento, e também é necessário que a mulher ela exponha as mamas ao sol, então ela tome um banho de sol pela manhã, que assim vai fortalecer a elastina e o colágeno dessa região, e também vai fazer com que quando a criança vir a nascer, a mulher ela produza mais leite. Outra alteração que pode ocorrer no tecido mamário é o colostro, que já pode ser extraído a partir do segundo trimestre. E as mamas também, ela pode apresentar o tecido mais escurecido, principalmente na região da auréola. E isso também ocorre devido às alterações hormonais que ocorrem durante o período gestacional. Durante a gravidez, a mulher ela também pode ter alterações no coração. O diafragma ele sofre elevação durante a gestação e o coração é deslocado para a esquerda e para cima. Isso ocorre principalmente no terceiro trimestre, porque à medida que o útero ele aumenta de tamanho, ele empurra o diafragma, e o diafragma ele vai fazer com que o coração ele se lateralize. Então o ápice do coração ele vai se lateralizar ainda mais para a esquerda, e isso pode fazer com que a mulher ela desenvolva alguns sopros cardíacos, mas geralmente esses sopros eles desaparecem após o parto. Nesse período, a mulher ela também pode ter o coração acelerado, falta de ar e cansaço. E normalmente isso ocorre porque o músculo cardíaco ele vai ter que bombear de 30 a 50% mais sangue do que antes do que o período gravídico. Por isso é necessário que todas as vezes que a mulher ela realiza uma atividade física ou realiza muito esforço, que ela pare um pouquinho e descanse, já para não gerar uma sobrecarga cardíaca. Durante a gestação, a mulher ela também pode sofrer alterações no sistema respiratório. Isso ocorre porque conforme o útero ele vai crescendo, ele empurra o diafragma cerca de 4 centímetros para cima. E também vai fazer com que os músculos responsáveis pela respiração, que são os intercostais, eles se projetem para cima e para a lateral, o que vai fazer com que eles tenham o tônus muscular diminuído. Consequentemente, esses músculos que auxiliam na respiração, eles não vão conseguir realizar essa tarefa de forma satisfatória. E o diafragma ele vai ser responsável pela maior parte da respiração. Então, a partir do momento que a gestante ela entra no terceiro trimestre, que o diafragma ele se projeta para cima, ele passa a ser considerado o principal responsável pela saída e entrada de ar dos pulmões, funcionando como uma bomba respiratória. Por isso é normal que durante a gestação a gente observe que a gestante ela fique mais ofegante, que ela se canse mais ao realizar suas atividades ou pequenas caminhadas ou ao se movimentar. Mas normalmente após a gestação o ritmo respiratório ele volta à normalidade. Porque o útero ele tende a diminuir de tamanho, deixar de ser um órgão abdominal e voltar a ser um órgão pélvico, o diafragma ele volta para a sua posição anatômica e assim os músculos intercostais eles podem voltar para o seu local de origem. Consequentemente, o ritmo respiratório ele vai voltar ao grau de normalidade. Ocorrerão alterações também no sistema urinário. Com a proximidade do final da gestação, a drenagem sanguínea na base da bexiga ela vai ficar comprometida, provocando edema, suscetibilidade a traumas e também infecção. Como a bexiga ela trabalha como bolsa de armazenamento, também ela vai ter uma diminuição da sua capacidade por causa do tamanho do útero. Consequentemente, a mulher ela vai ter mais dificuldade de segurar a urina, e isso pode fazer com que ela tenha pequenos escapes durante o dia. E isso se torna uma situação bastante comum, principalmente no final da gestação, o que faz com que muitas mulheres não saibam se elas estão perdendo urina ou se estão perdendo líquido amniótico. Nós devemos sempre conversar com a gestante sobre essa alteração, porque muitas vezes elas ficam receosas de sair de casa, com medo do escape da urina, ocorrer em locais públicos. Por isso é necessário que a gente fale para ela, logo no início da gestação, a aprender a fazer exercícios de contração e relaxamento dos músculos pélvicos.
Para fortalecer o assoalho pélvico na gravidez, a gestante ela deve fazer o seguinte: ela deve esvaziar a bexiga, eliminando completamente o xixi, contrair estes mesmos músculos pélvicos durante 10 segundos e relaxar durante 5 segundos. E o treino ele consiste em fazer cerca de 100 contrações por dia, divididas em séries de 10 repetições cada. Logo após a concepção, também podem ocorrer alterações no sistema gastrointestinal. As gengivas elas podem se tornar hiperemiadas e amolecidas, então elas vão ficar mais vascularizadas, o que faz com que elas fiquem mais vermelhas e elas fiquem mais amolecidas. Então, a gestante ela fica mais suscetível a traumas, até mesmo durante a escovação dos dentes ou a utilização do fio dental. O estômago e o intestino eles são deslocados para cima e para o lado. E normalmente isso faz com que o peristaltismo intestinal ele venha a diminuir. Consequentemente, a gestante ela vai ter um maior risco de constipação. Para que isso não ocorra, é necessário que ela ingira bastante líquido ao decorrer do dia e também que ela consuma alimentos ricos em fibras, para que o peristaltismo intestinal ele continue e ela não venha a ter uma constipação. Durante a gestação, a mulher ela também pode ter pirose, que é a chamada azia, provocada pelo refluxo das secreções ácidas na parte inferior do estômago. Outras alterações que também podem ocorrer são a produção excessiva de saliva e também a mulher ela pode ter alterações no paladar. Alguns alimentos até então preferidos podem deixar de ser o alimento que a gestante ela gosta de consumir no momento. E normalmente ela também não vai gostar de alimentos com forte cheiro. Então, para que a gestante ela melhore desses sintomas, a gente orienta para que ela faça uma alimentação simples e leve e comer várias vezes ao dia em pouca quantidade de cada vez. Ela também tem que beber bastante água, que é para ajudar no peristaltismo intestinal. E ela deve evitar alimentos que tenham fritura, que tenham muito açúcar, porque esses alimentos eles fazem com que a mulher ela tenha mais pirose, então ela vai ter mais azia. Sem falar que esses alimentos eles não são considerados saudáveis durante o período gestacional e nem mesmo quando a mulher ela não está gestante, né? Alimentos que contêm muito açúcar, que contêm muita gordura, eles não são considerados saudáveis de uma forma em geral. Durante a gestação, a mulher ela também pode ter alterações tegumentares. Por isso, as alterações da coloração da pele são extremamente frequentes, afetando até 90% das gestantes. Elas aparecem precocemente no primeiro trimestre de gravidez e tendem a desaparecer no período pós-parto. Normalmente surgem pequenas manchas amarronzadas, principalmente na face. Mas também podem ocorrer uma coloração acentuada na região dos mamilos, na região da auréola, as axilas, genitais externos, região perianal, ânus e também na face interna da coxa. Mas normalmente, conforme eu já falei a vocês, a principal alteração ela ocorre na face, que é o surgimento de manchas que são chamadas de croasma. Normalmente ela aparece durante o segundo trimestre e na maioria dos casos desaparece completamente até um ano após o parto. Em alguns casos essas manchas elas não desaparecem e tornam-se persistentes. Assim é muito importante prevenir o seu aparecimento, evitando a exposição solar e utilizando o protetor solar diariamente, com fator de proteção elevado. Não se deve realizar tratamento nenhum nessas manchas durante a gestação e também durante o período da amamentação. Essas são algumas alterações que ocorrem com a mulher durante o período gestacional. Na próxima aula, nós vamos ver as alterações anatomofisiológicas que ocorrem na mulher durante cada trimestre. Então, a gente vai estudar separadamente o primeiro, segundo e terceiro trimestre.